Olá, boa noite, pessoal. A gente vai dar início à nossa live. Só vou esperar a Noêmia e Gisele entrarem. Gisele! Pede pra entrar aí, Gisele. Deixa eu te aceitar aqui, Gisele. Esperar a Gisele entrar na nossa live. Oi! Que bom te ver. Bom te ver também, Gisele. Tudo bem? Joia! Noêmia Então, também tá bom. entrou. Estamos por aqui. Tá linda. Aí, ó. Tô melhorando. O cabelo fica meio pra lá, meio pra cá, porque tem livre-arbítrio. A Noêmia também entrou, Aí, ó. Noêmia, tudo bem? Graças a Deus, boa Boa noite a noite. todos e a Boa todas. noite. Tô falando que esse cabelo tem livre-arbítrio, cada hora ele fica pro lado que ele quer. É assim. Aí eu tava aqui Mas tá bonito. arrumando, mas agora tá bom, tá tranquilo. E aí, Clóvis, você conduz a reunião para nós? Vamos então, né, iniciar com uma prece pedindo a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que conduza a nossa live com muita paz, amor, muito conhecimento e que possamos ter uma noite maravilhosa. Deus nos abençoe. Vocês estão ouvindo o som? Agora tô. Ah, tá. É porque tinha dado um pico na internet. Isso. E aí, meu amigo, como é que faz? Como é que faz, né? Então, Gisele. Eu fiquei assim, ó. E agora? Então, Gisele, já, né, antecipando aí, em nome da Fraternidade Jesus Amigo, a gente gostaria de te agradecer, tá, por esse momento aí. E pode dar início à nossa live aí. Então, tá bom. Obrigada, Clóvis. Obrigada a todos que estão aqui conosco. É sempre uma alegria, é sempre uma oportunidade única reunir amigos, principalmente para falar de Jesus, para falar da doutrina espírita, e é o caminho que a gente escolheu, né? É o caminho que a gente se encontrou. São as verdades espíritas e principalmente esse amor incondicional que o Cristo nos trouxe, que a gente quer chegar. Então, quando a gente tem uma oportunidade assim de nos reunir para relembrar esses ensinos, para buscar o nosso entendimento, a gente tem que se alegrar, tem que se tornar cada vez mais grato. Então, hoje é só gratidão poder rever esse conteúdo, né? E está no Evangelho de João, onde ele traz para nós, lá no versículo, no capítulo 9, no versículo 4, é necessário realizarmos a obra daquele que me enviou. Isso é Jesus nos falando. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então a gente começa a pensar, né? O que Jesus nos trouxe quando ele fala aproveita enquanto é dia. Aproveita que tem luz.
Será que ele estava falando que chegaria um momento que não teríamos mais luz no mundo? Ou então ele se afastaria tanto de nós que a luz do mundo, como ele mesmo disse, né? Eu sou a luz do mundo. Será que ele se afastaria de nós, nos deixando assim nas trevas, na escuridão? A gente sabe que é Jesus e Jesus, por ter esse imenso amor, podíamos estar andando nas sombras das trevas, nos vales das mortes, que Jesus estaria conosco e está até hoje conosco. Então, o que ele quis dizer para aproveitar enquanto ele estava aqui? Qual foi esse sentido? Então, para a gente buscar esse conhecimento, primeiro eu fui buscar um pouco o que é essa questão da visão, né? Quando a gente consegue ver, e aí a gente lembra quanto a gente tem falado das questões das inclusões, né? O quanto é uma prova ou uma expiação profunda para o espírito quando ele tem que vir reencarnar sem poder enxergar o mundo que ele está. Pensemos nós, esse mundo tão belo, com tantas coisas para a gente apreciar, se admirar e ser grato, porque nós ainda conseguimos entender Deus mais próximo quando a gente observa o mundo que a gente vive, as pessoas que a gente encontra. Então, como deve ser difícil para esses irmãos, né? Um grande desafio mesmo. E por isso a gente tem sempre que acolhê-los, abraçá-los, incentivá-los, trazer essa esperança de volta, porque para nós que temos essa facilidade da visão física, às vezes a gente duvida do amor de Deus, às vezes a gente duvida do amor de Jesus. Imaginemos o quanto mais de esforço eles precisam fazer para assimilar esse amor sem poder ver as belezas do mundo. A gente sabe, quando a gente começa a ver como se dá o processo do enxergar, o do ver através dos olhos físicos, o quanto de estruturas são envolvidas naquele processo, desde o momento em que a luz bate no objeto até o recebimento pelo nosso olho, nosso equipamento de enxergar, né? Como que envolve tantas estruturas até chegar no cérebro? A gente fica pensando, gente, quem pode ter criado isso a não ser Deus? E que prova e expiação difícil é para aquele irmão que não tem esse equipamento nessa encarnação. Então, a gente já começa a pensar o quanto somos privilegiados da criação, né? Não somos os preferidos ou os escolhidos, mas já somos privilegiados. E muitas vezes não é por não ter errado, é por não conseguir carregar o fardo de não enxergar. Então, a gente começa a pensar o quanto Deus nos ama profundamente, a ponto de nos permitir ver toda essa beleza, e o quanto a gente às vezes despreza essa possibilidade, deixando que os nossos olhos busquem no mundo algo que não é tão salutar para a gente assim. Quantas horas desperdiçamos o nosso equipamento da visão com programas, livros, cenas que não nos acrescentará nada para o espírito imortal. Então a gente começa também a questionar o quanto de bom uso fazemos dessa possibilidade que temos hoje. O quanto o nosso olho, né? Aí a gente lembra de Jesus nos falando que a candeia do corpo é o olho. Se o seu olho for bom, todo o seu corpo estará iluminado. E se o seu olho for mau, todo o seu corpo estará nas trevas. Ou seja, a questão que Jesus nos traz de aproveite enquanto é dia, aproveite enquanto há luz, é cuidado
com aquilo que você está direcionando o seu olhar. Porque ele é que capta o mundo em que a gente vive. Por isso a gente pode perceber que algumas pessoas estão nesse mundo de provas e expiações como se já vivessem em mundos regenerados. Assim, a gente também pode perceber que pessoas que vivem nesse mesmo mundo de provas e expiações agem e vivem como se estivessem em mundos primitivos. Qual que é a diferença? É o mundo que a gente está ou é o olhar que a gente tem sobre todas as coisas do mundo? Quantas vezes a gente imagina assim, olha para o nosso irmão que está do lado e percebe ele numa situação melhor? Uma situação encarnatória mesmo, na integralidade. Vamos imaginar aquela pessoa que não tem problema nenhum na vida, se é que ela existe. Mas a gente acredita que ela não tem problema nenhum na vida. E assim, a gente começa a julgar a Deus por que ela não tem problemas e nós temos. É o nosso olhar sobre a vida dela que está míope, né? E é interessante que Terezinha Oliveira, no seu livro, ela coloca no livro que chama Na Luz do Evangelho, ela coloca para a gente algo muito interessante, porque ela começa a falar da cegueira da descrença. Então, muitas vezes o que nos cega, o que nos tira esse olhar de luz é a descrença. E ela fala, um cego, mesmo mergulhado na luz solar, está nas trevas. E o cego, não o cego físico, o cego espiritual. É aquele que vê todas as coisas e sempre enxerga o lado ruim. Sempre enxerga a escuridão em tudo que há. Na ação do companheiro, no sorriso da criança já desconfia, no falar do jovem desconfia, aquele que desconfia de tudo. Mas aonde está essa escuridão? Será que é naquele que ele vê? Ou será que é ele que olha o mundo dessa forma? Tanto é que a gente sabe que nós pautamos o outro por aquilo que somos. Então, se a gente só vê maldade no outro, de onde está vindo essa maldade? Se o seu olhar não for mal, como que você enxerga a maldade? Mesmo que aquele esteja todo errado aos nossos olhos, aquele que tem um olhar bom vai buscar a bondade que ainda existe ou que já existe naquele irmão. Ah, mas ele erra muito. Mas você já viu como ele é um bom filho? Mas você já viu como ele é tolerante com os nossos julgamentos? Então a gente começa a pensar, onde está a cegueira? Onde está a treva? Onde falta a luz? É naquele que age ou naquele que olha? Ela também nos traz o estrabismo da usura. Com a deficiência no direcionamento dos olhos, não nos permite a boa visão. A usura costuma desviar-nos da visão espiritual, unicamente para o seu lucro ou ganho material. Tudo que a gente olha e está sendo construído no mundo, em vez da gente pensar no coletivo, no crescimento do mundo, no crescimento intelectual, moral, a gente sempre vai buscar como que eu posso tirar lucro disso. Foi criado tal coisa, como que eu posso ganhar mais? Como que eu posso fazer para modificar isso aqui e ter mais valores financeiros, mais visibilidade, porque hoje a gente fala muito, né? As pessoas não estão nem interessadas em ganhar o valor financeiro, elas querem visibilidade. Isso está sendo mais importante do que o valor monetário. Ela pode ter muitos milhões, mas se ela não tem visibilidade, não está. Por isso que a gente hoje cai naquela questão. É preferível que eu erre e fique conhecido do que eu acerte e não seja visto. Quantos estão criando, e a gente vê isso muito, né, infelizmente, nas redes sociais, quantos criam conteúdos pautados nos escândalos? E aí a gente lembra como que Jesus nos advertiu. Os escândalos
escândalos hão de vir, mas pobre daquele por quem vier o escândalo. Então, hoje a gente está cego por essa vontade de aparecer, cego pela vontade de estar à frente, cego pela visibilidade. Não importa se falam mal de mim, o importante é que falem. A gente ouvia isso lá atrás, né? E achava isso engraçado. Hoje isso está sério, isso está forte, isso está real, né? Antes a gente achava que era uma brincadeira, hoje isso está real. Não importa o que estão falando, o importante é que estão falando de mim. Então, essa cegueira, esse estrabismo da usura, né? A gente lembra que o estrabismo é quando os olhos olham em lados direcionados, né, opostos, ou cada um para um lado, ou os dois para o mesmo centro. É porque a gente está olhando, mas a gente quer ver tudo, a gente quer estar em todos os lugares para que a gente seja uma celebridade. E será que Jesus espera de nós celebridades ou homens de bem? Então a gente começa a pensar, né? O que isso está nos trazendo de mal para esses tempos agora? Se há um tempo a gente pensava assim, eu ainda não conhecia, por isso eu errava, hoje o conhecimento está aí para todas as pessoas. Qual vai ser a nossa desculpa então para errar? O que nós vamos alegar de ter errado? Ah, não tinha luz no mundo? A luz já veio com Jesus. A luz veio mais forte ainda quando Kardec nos traz a codificação. Olha, presta atenção nisso, nisso, nisso. Praticamente desenha para nós, né? Se vocês não entenderam quando Jesus falou, vou desenhar. Desenha para nós o caminho de buscar essa luz no mundo. E a gente desperdiça com esses problemas de visão espiritual. Terezinha também coloca para a gente o daltonismo da luxúria, que é aquilo que a gente troca entre aquilo que nos dá alegria, felicidade e prazer saudável por aquilo que nos dá euforia e prazer vicioso. A gente começa a buscar no mundo aquilo que é efêmero, porque hoje a gente coloca a nossa alegria na matéria. Ah, saiu um equipamento novo, eu preciso, porque o outro já tem. Olha só como que eu estou triste frente ao outro, né? A gente fala que está desatualizado, está triste. Como eu estou triste frente ao outro. Então eu também preciso. Mas por que você precisa? O que você vai trabalhar com isso? Por que você está querendo? Não, porque o outro tem. Então, essa alegria efêmera nos faz desviar também do nosso propósito reencarnatório. Nós não estamos aqui para euforia. A alegria efêmera é euforia. Passa logo. E aí, quando a gente não consegue nas coisas materiais essa euforia, a gente começa a buscar em psicotrópicos. A gente começa a buscar em substâncias. E a gente começa também a tomar remédios porque a gente precisa desse estágio de alegria que o outro veja. Não basta ser interno. O outro precisa ver. Não importa se eu já estou vendo onde está a minha alegria. Minha alegria está nas pequenas coisas, mas o outro não vê pequenas coisas. Então eu preciso fazer uma coisa grandiosa para que ele veja. E a gente lembra na história várias personalidades que tinham no fazer coisas grandiosas a sua alegria. Herodes, né? O construir aqueles monumentos em Jerusalém era mostrar para o outro, olha como eu consigo, olha como eu sou feliz. Nero, quando deixa o fogo pegar em Roma, era uma necessidade de fazer coisas mais magníficas ainda. Esse só falando da época de Jesus, né? Imagina agora, quantos a gente vê fazendo produções megalomaníacas, que a gente diz, né? Para poder deixar que o outro veja. Aquilo será que traz mesmo uma felicidade? Ou ele está nesse daltonismo que ele não sabe distinguir uma coisa da outra?
euforia, de felicidade. Ela também fala para a gente dos pontos negros do pessimismo, né? Às vezes, quando a gente está com problema de vista, e muitas vezes proveniente de outras questões de saúde, quando a gente conversa com o pessoal que tem pressão alta, eles falam, estou vendo umas estrelinhas, né? Eu falo, que bom que são estrelinhas, não são pontos negros, porque os pontos negros normalmente já são do glaucoma, que dizem, né? Não está vendo estrelinhas, ainda tem uma possibilidade. Então, quando ela fala que esse ponto negro do pessimismo é aquele que você, às vezes, até quer ver coisas boas, mas tem dentro de você ainda uma mazela que te puxa o olhar e direciona, ou então te tampa algumas das propostas boas do mundo e te fazem encaminhar só para aquele ponto que está te chamando a atenção. A gente sabe o quanto que a gente ainda traz de vício moral. Então, se a gente não cuidar, a gente pode desviar nosso olhar para aquilo que a gente está lutando há séculos para modificar. Porque transformar vício moral em virtude não é fácil. Tanto é que a espiritualidade fala para a gente, é esforço. Nunca fez tanto sentido essa palavra esforço. É esforço, é trabalho de todo dia, porque o mundo existe, belo, magnífico, mas também cheio de tentações. Aí a gente fala assim, mas as tentações estão no mundo? Não, as possibilidades estão no mundo. As tentações estão dentro de nós. Aquilo que a gente traz é que nos chama atenção. Se você gosta muito de doce, pode ter uma mesa maravilhosa, cheia de doces e salgados. O que você vai olhar? Doces. Você não pode nem comer aquele doce, mas se você ficar pensando, lembrando dele e olhando para ele. Se você já é mais para o salgado, você nem vai lembrar que doce tinha naquela mesa. Você vai comer todos os salgados. A nossa vida é assim. Aquilo que nos chama atenção já está dentro de nós. Por isso a gente precisa ter cuidado para onde a gente está direcionando o nosso olhar. Para a luz ou para os pontos negros, para as trevas. E ela ainda fala para a gente da dilatação do canal das lágrimas. Eu achei isso interessante, porque quando a gente pensa no olhar, o olhar é aquele que recebe o mundo e é aquele que nos faz sentir, né? Nós temos aí outros sentidos, mas às vezes a gente não alcança com as mãos, ou seja, com o tato, a gente não alcança com a fala, a gente sequer escuta qual é a conversa que está acontecendo, mas o olhar a gente já olhou. Então, muitas vezes, é a primeira forma de perceber o mundo, o olhar que nós temos sobre ele. E se é para acessar os sentimentos e transformar os sentimentos, cadê os nossos canais, né? Ela põe o canal da lágrima, mas cadê nossos canais de sentimento? Muitas vezes a gente prefere não olhar para aquele que está sofrendo para não ter com ele uma responsabilidade. Muitas vezes a gente prefere não olhar para não sentir a dor do outro e me tirar da minha alegria. Já é tão pouca, tão efêmera. Na hora que eu estava alegre, eu encontro um morador de rua. Na hora que eu estava alegre, eu vejo uma criança sofrendo. Na hora que eu estava alegre, eu vejo um jovem se perdendo. Como assim? Né? Não posso. O mundo já tem poucas alegrias. E aí a gente usa essas frases como um refrigério para as nossas almas, mas que a gente sabe que não existe. Porque se a gente está no mundo para conviver com o outro, é sinal que a gente também está com a mesma responsabilidade perante o outro. Por que ele foi colocado no nosso caminho? Será que é para a gente não ver? Ou será que é para a gente ver, assimilar, sentir e auxiliar naquilo que a gente já pode? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito para a gente lá, será que Deus não pôs em minhas mãos uma forma de ajudar esse irmão? Vejamos mesmo se ele não pôs, né? Então, quantas vezes será que a gente faz essa varredura no nosso olhar para ver para que lado a gente está direcionando?
E nessa passagem que João anotou da fala do Cristo, é a cura do cego de nascença. E aí a gente começa a pensar, nessa passagem, Jesus está passando pela cidade e vê esse cego de nascença. Jesus ouviu. E aí a gente lembra qual canal que foi acessado, esse sentimento e esse olhar de luz que Jesus sempre teve, né? Depois da sua evolução, claro. Ele teve para conosco. Então, quando ele olha esse homem, os apóstolos já perguntam: Senhor, quem errou? Ele ou os pais? Porque para aquele povo, nascer com uma deficiência, ser uma pessoa com deficiência, era sinal que você tinha cometido um erro muito grande. Aí que a gente percebe como que essas pessoas da época do Cristo já acreditavam em encarnações anteriores. Porque se eles perguntam quem errou, ele ou o pai, ou seja, se hoje ele é um cego de nascença, ele tem que ter tido outra vida, né? Está escrito ali, ele tem que ter tido outra vida. Será que nessa outra vida ele errou tanto assim para nascer cego? Ou será que foram os pais? Porque eles acreditavam nisso também, que muitos filhos vinham para resgatar as dívidas dos pais, né? Eles não acreditavam que cada um trazia ali o seu pacotinho de reajuste. Não, você é filho dessa mesma família, você pode ter vindo para reajustar. De onde surge essa ideia? Porque a gente sabe que o sofrimento de um filho automaticamente também é o sofrimento de um pai, né? É o sofrimento de uma avó, de um tio. Não há aquele que, por mais que se diga insensível, não há aquele que, vendo um ser amado, próximo, numa condição de mais dificuldade, seja ela qual for, moral, financeira, física, seja qual for, não há aquele que não se sinta tocado. Não há aquele que não queira a melhoria, né? Não há aquele que não queira a mudança. Então, eles acreditavam, olha, se ele nasceu assim, foi ele ou o pai. E Jesus disse, eu vos digo que nem ele, nem os pais. Nem ele, nem os pais. Aí a gente fica pensando, ué, mas então foi injusto. Como assim? Se nem ele, nem os pais erraram, por que ele nasce cego? Só que aí a gente começa a entender, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, que existem espíritos missionários. Existem espíritos missionários que pedem para nascer em tal ou tal condição para ali auxiliar aquela família, aquela comunidade, aquela sociedade, aquele país, aquele mundo a se transformar. Então, quando Jesus diz, nem ele, nem os pais, o que Jesus está dizendo? Ele pediu para vir assim, para a glória do Senhor. Ele fala isso no texto, né? E eu falo, às vezes a gente lê e não viu, porque a nossa cegueira de evangelho ainda está ali imperando, né? Mas ele fala, é para a glória do Senhor. Ou seja, ele foi um missionário que nós organizamos essa encarnação. Aí eu fico imaginando Jesus organizando todo esse período que ele esteve aqui, né? Olha, dia tal vou encontrar com você, você vai estar cego, e ali nós vamos fazer a cura da sua cegueira, para que seja louvada a Deus, para que seja em nome do Pai. Tá? Combinado? Eu fico imaginando esse plano reencarnatório, né? Onde tem lá a assinatura de Jesus falando, não, nesse dia tal nós nos encontramos. Eu falei, nossa, já pensou isso? Será que eu vou ter coragem de ler essa linha? Não, não vou ainda não, né? Mas esse menino aqui, esse rapaz, esse senhor, aceitou e vem e nasce cego. E quando Jesus o vê, chega perto, faz barro com a saliva e passa nos olhos dele. Ali já foi um grande escândalo. Por quê? Quando
faz barro já denota trabalho. Era um sábado. E Jesus me faz barro no sábado, né? Aí a gente pensa, Jesus realmente era um espírito que sabia o que fazia. Então ele faz barro no sábado. E por que não podia fazer barro no sábado? Porque barro era trabalho e no sábado ninguém podia trabalhar. Ou seja, ele está quebrando ali algumas regras sociais para atender uma pessoa. E aí a gente fica pensando, a nossa cegueira espiritual nos prende a tantas regras sociais e a gente acha que não pode, que não vai ser bom ser visto com esse, que não vai ser bom conversar com aquele, não vai ser bom isso. E aí a gente fica se prendendo a algumas regras sociais e esquecendo que Jesus não separou ninguém. Jesus não falou só para esse, só para aquele. Não, chega, deixa vir a mim, né? E quando ele fala, deixa vir a mim as criancinhas, aí a gente fala assim, era só criancinha, só pequenininho. Não, somos todos crianças. Então, deixa vir todo mundo, né? Assim, então, quando ele pega e faz esse barro com a saliva e passa nos olhos desse rapaz, desse cego de nascença, ele fala, vai, se lava lá no tanque de Siloé. Vai lá, se lava. E esse tanque era muito conhecido, porque algumas pessoas que iam lá diziam ser curadas. Jesus faz a cura fora do tanque e fala, vai lá se lavar. Ou seja, quando ele chega, e ele já era um cego de nascença, era muito conhecido, porque a família frequentava a sociedade aonde eles podiam, porque ainda tinha isso, né? A família de uma pessoa com deficiência também era deficiente. Então, o pai dele já tinha, assim, uma alegria de poder, às vezes, ir na sinagoga, ir no templo. Então, ele não queria muito mexer nesse assunto, mas toda a comunidade conhecia esse cego. Toda a comunidade sabia que ele tinha nascido assim. Ou seja, toda a comunidade pensava, quem é o pecador aqui nessa família? Quem é o grande pecador, né? Eles também investigavam, tanto é que os apóstolos perguntaram assim que viram. Ou seja, era uma pessoa conhecida. E essa investigação ficava ali pairando no ar. Quantas vezes a gente olha uma pessoa com deficiência e esse é o primeiro questionamento que a gente faz. O que ele fez na vida passada? O que será que ele aprontou? Não é assim? Onde será que ele caiu? Sendo que a gente percebe que isso nunca foi uma questão. A questão é, se ele está nessa necessidade, nós fomos colocados no caminho. Então, o que nós podemos fazer para auxiliar esse irmão? Esse tem que ser o questionamento, não o que ele fez na vida passada. O que nós vamos fazer agora? A vida passada passou, começando de novo. Então, quando a gente fica investigando muito, o Down foi isso, o autismo foi aquilo, a pessoa com deficiência física foi aquilo, a gente fica investigando algo que não é do nosso interesse espiritual. Mas eu queria muito saber. Aí já é curiosidade espiritual, não é interesse espiritual, né? A gente pode querer muito saber, já é curiosidade pura. O que a gente vai fazer depois? Isso é do nosso interesse espiritual. O que eu posso auxiliar? Então, quando eles perguntam e ele vai se lavar no tanque de Siloé, quando ele chega lá, os outros já olham e falam assim, mas não era aquele cego? Não era aquele cego? Não era aquele cego? Não é aquele da família? Não é aquele? Não é aquele? Imagina o burburinho que ficou. Tanto ficou que Jesus fala, agora vai se apresente às autoridades. Vai, mostre para as pessoas. E por que ele fala isso? Não é porque ele quer ficar conhecido. Não é porque ele quer mostrar para todo mundo que ele sabe curar um cego de nascença. Não é porque esse feito era maravilhoso, sobrenatural. Não era por nada disso. É porque quando a pessoa nascia com deficiência, ela não era contada como um da sociedade. Por quê? Ela não podia trabalhar. Se ela não podia trabalhar, não podia produzir,
ela era nada. Ela era aquele que ficava ali, era aquele que dava trabalho, né? Mas não trabalhava, não produzia. Então, tinha-se um livro da vida, como se fosse o livro do censo, como se fosse o nosso registro, como se fosse algo assim, que quando você nascia com deficiência, você nem entrava nesse registro. Você não era contado. Quando Jesus o cura e fala, vai, se apresente às autoridades, ou seja, mostre para eles que você existe, que você é um ser, que você é um espírito, que você é um filho de Deus. Porque aquele que nascia com deficiência, nem considerado filho de Deus era. Mostre para ele que você é um filho de Deus. Ou seja, não importa como você nasceu, você é filho de Deus. Vá, diga às autoridades. Só que quando ele chega e fala para as autoridades, eles começam a ficar espantados. Primeiro, que Jesus já tinha feito algumas coisas, né, que eles já sabiam que eram realmente espantosas para aquela época. Quem daqueles profetas, e a gente tem que lembrar que naquela época de Jesus ali, existiram outros tantos que caminhavam que chamavam Jesus. Outros tantos que se diziam filhos de Deus que também chamavam Jesus. Jesus era um nome comum na época. Outros tantos que modificavam o seu nome para Jesus para se dizer o enviado, né? Então, só que Jesus, o Cristo, fez coisas que nenhum outro tinha feito. Esses outros até curavam, esses outros até falavam do Pai, mas Jesus fez curas tão diferenciadas assim que nenhum outro tinha feito. Ninguém nunca tinha recobrado a visão de um cego de nascença. Ninguém nunca tinha multiplicado pães. Ninguém nunca tinha andado sobre as águas. Isso só Jesus, o Cristo. Então, quando ele chega e fala, essas autoridades ficam assustadas e mandam chamar os pais. Mandam chamar os pais. E pergunta, esse não é o seu filho que nasceu cego? Esse não é o seu filho? E aí, eles começam, como que responde isso? Né? Como que eu vou responder isso? Se eu falar que era, eles vão me expulsar do templo. Por quê? Se eu falar que foi Jesus que curou, eu não posso mais ir ao templo. Eu estou acreditando no Cristo. Se eu falar, Jesus é que curou. Ah, então você acredita em Jesus? Não, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que ele nasceu cego. Pergunte a ele já é adulto. E os pais respondem assim. Olha, eu só posso dizer que ele nasceu cego. O que aconteceu, eu não sei. Pergunte a ele, ele é adulto. E o cego diz, foi o Cristo que me curou. Foi Jesus que me curou. Foi Jesus que recobrou a minha visão. Foi Jesus que me fez entrar para esse registro de filho de Deus. Foi Jesus que me viu e foi até mim. Olha, mas você não nasceu cego? Perguntaram para ele também. Ele, nasci e Jesus me recobrou a visão. E eles mandam buscar os pais de novo e fica aquela coisa até que o cego fala, eu não sei quem é ele. Eu só sei que ele fez isso. Então, se a gente pensar, essa é uma passagem grande que está no Evangelho de João, né? Que a gente pensa assim, por que João fez questão de anotar todos os pormenores, esse ir e vir, essa fala, esse chama os pais, esse investiga um pouco mais. Por que João fez essa anotação tão precisa? Porque ele queria nos mostrar que muitas vezes tudo está ao nosso lado e a gente não consegue ver. A nossa cura está ao nosso lado e a gente fica buscando curas em lugares que a gente não está vendo. Qual é a grande cura? É aquela que começa no nosso interno, na nossa mudança. Outros tantos irmãos podem nos auxiliar. Isso com certeza. Eu falo, não existe processo de cura sem prece. Então,
quem tiver ao nosso lado faz prece mesmo. Ah, mas o que adianta a prece? Adianta a prece que nos traz mais calma, nos traz uma ligação com o alto, nos faz buscar novos entendimentos, nos faz melhorar no processo de transformação. E a gente sabe que a cura é interna primeiro, é do perispírito primeiro, e depois ela se reflete no corpo. Então, quando a gente fala assim, Jesus fez tudo isso para que a gente percebesse, às vezes nos falta esse olhar para com o outro, para que a gente possa levar até ele a cura, o que ele está precisando, e é isso que eu vou ofertar. Muitas vezes a gente quer a cura da maneira que a gente entende. E aí a gente leva algo que não é importante para o outro naquele momento. A gente leva aquilo que ele não está precisando ou que ele não consegue absorver ainda. Por que que pôde fazer isso por este cego de nascença e não fez da mesma forma para o cego de Jericó? Os dois eram cegos, mas cada um trazia em si um entendimento da proposta de Jesus. Cada um trazia em si uma missão para estar junto a Jesus. Cada um trazia em si uma proposta de divulgação do próprio Evangelho do Cristo. Cada um que Jesus curou foi um divulgador do seu Evangelho. Aí a gente lembra que Jesus também curou 10 leprosos e que só voltou. Qual foi a divulgação que os outros fizeram? Ah, eu fui curado, mas depois voltou. Quantos de nós, por enxergar pouco o que é a cura real, também diz isso? Ah, eu melhorei, mas depois eu piorei. Ah, eu fui ao centro espírita, tomei passe, água fluidificada. Ah, adiantou uma semana, depois piorou de novo. Vou mais não. Não é assim? Vou mais não. A gente não volta nem para agradecer aquela uma semana de refrigério que a gente teve. Quantas vezes a gente faz isso na vida? Então a gente começa a pensar a responsabilidade também daquele que vê. Daquele que vê além do enxergar. Daquele que vê enquanto é dia. Porque no momento da treva é ele que vai auxiliar aquele outro que não está conseguindo ver. Quantos momentos a gente passa que os nossos irmãos falam, ih, não tem mais saída, não tem mais jeito. Não tem... Aí aparece aquela pessoa com a palavra certa, no momento certo. Aí você fala, como que você conseguiu ficar tão calmo? Como que você conseguiu acalmar os outros? É aquele que está vendo enquanto é dia, porque ele sabe que vai chegar esse momento de dor, ele vai ter que pôr em prática todo o seu aprendizado. Vai chegar um momento em que não haverá para cada um de nós essa tranquilidade. E aí, nesses momentos de intranquilidade, é que a gente vai pôr à prova a tranquilidade que a gente diz ter, a fé que a gente diz ter, a esperança que a gente diz ter. Quantos passaram por esses momentos aí mais tormentosos há 2 anos e não mantiveram a sua fé? Era um momento das trevas. Cadê aquele que andava na luz? Quantos que diziam que andavam na luz pereceram, né? Esfriaram o coração, não quiseram mais, nem ouvir falar do Cristo. Ah, você acredita em Jesus? E a gente às vezes conversa com algumas pessoas. Acredita em Jesus? Ah, acredito em Deus também. Ah, então tá. Mas não quero saber mais disso não, porque dá muito trabalho. E na hora que a gente precisa, não tem retorno, né? Eles querem retorno. Ou seja, eu acreditei tanto em você, Jesus, e você me deixa passar por essa dor? É nessa hora que a gente tem que mostrar o quanto a gente acredita mesmo, o quanto a gente conhece mesmo, o quanto a gente conseguiu ver. Essa é a responsabilidade daquele que vê. É enxergar também para aquele que não está conseguindo. Para aquele que às vezes fechou seus olhos para as bondades do mundo e só enxerga trevas. Então a gente fica pensando, a questão então é de enfoque, né? Ou de foco. A questão
então, é das lentes que a gente está usando para enxergar esse mundo e esse conhecimento. A questão, então, é a gente se renovar todos os dias com as belezas que o mundo nos traz. E não só as belezas físicas, principalmente as belezas espirituais. E aonde que a gente se renova nas belezas espirituais? Buscando o nosso guia e modelo Jesus. Olhando os caminhos que ele traçou, por isso ele diz que ele é a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida, olhando esses caminhos que ele já deixou traçado para a gente. E saber caminhar por eles enquanto a luz. E lembrando que essa caminhada nos exige também acender a nossa própria luz. Acender as nossas próprias lanterninhas, já que a gente não tem uma luz tão grande assim, as nossas lanterninhas, porque é muito bom caminhar na luz do outro. Aí a gente vê aquela pessoa, a gente mira naquele exemplo, a gente vai atrás. É muito bom, ele tem uma luz imensa, está iluminando para todos nós, que maravilha. Mas tem uma hora que ele precisa tomar o rumo dele. E a gente vai continuar no nosso caminho. E aí, se a gente não tiver acendido as nossas lanternas, vai se fazer treva. A gente lembra o Chico quando estava no mundo, né? Que coisa impressionante. Quanta luz ele acendia. Onde passava, era sempre muito iluminado. Mas chega um momento que ele tem que tomar o rumo dele. E aí, nós que ficamos no... Será que a gente viveu da figura do Chico ou será que a gente aprendeu com a figura do Chico? Então, quando a gente aprende com aquele que é para a gente um exemplo, é o momento que a gente acende a nossa lanterna. É o momento que a gente faz a nossa própria caminhada. Por mais que ela ilumine pouco, né? Aí a gente lembra do farol do carro. Quando ele é bom, você vê lá longe. Quando ele é mais ou menos, você vê aqui mais perto. Mas sem farol não dá para andar de noite. É um risco para a nossa vida, não é? Então, quando a gente pensa nisso, que sejam as lanterninhas, mas pelo menos a gente vai conseguir sair das dificuldades mais próximas. A gente não tem aquela visão de ver lá na frente e enxergar um futuro e se resguardar e vigiar com mais amplitude. Mas pelo menos aqui perto, no dia a dia, a cada dia, as nossas lanterninhas vão poder nos livrar de muitas dificuldades, de muitos desafios que às vezes a gente cai por não ter olhado direito. É aquela questão, se tem lá na frente um morro, quem me diz que você tem sempre que subir? Se você tiver uma lanterninha, você pode ver um caminho que dá a volta, né? Para que fazer esse esforço todo se você tem uma real noção de onde você está passando? Então, essa responsabilidade de quem vê é muito grande, porque aqueles que pensam saber e ainda não sabem, confiam em você. Aqueles que já sabem também confiam em você. Mas, sobretudo, você precisa confiar em você. Você precisa saber as escolhas que tem feito. Você precisa ter noção real daquilo que você quer ou não quer para a sua existência. É muito difícil quando a gente deixa o outro tomar as decisões da nossa vida. Porque pode ser prático, pode ser confortável, porque a gente vai ter alguém que vai falar assim, ah, não, foi o Clóvis que mandou fazer isso. Eu fiz para ele que mandou. É confortável. Mas será que eles vão acreditar nisso? Ah, ele mandou e você fez? Né? A pergunta vai voltar para mim. Ué, mas ele mandou e você fez? Quem é o responsável pela sua existência? Então, nós somos responsáveis pela nossa existência. Então, pode ser confortável seguir a luz do outro. É bom porque a gente tem grandes exemplos a serem seguidos, mas a gente não pode ficar só nesse seguir. A gente precisa olhar, vigiar, enxergar, analisar e saber escolher que caminho eu quero seguir. A gente lembra que quando ele foi investigado, esse cego de nascença, ele não negou
que tinha sido Jesus. Ele não negou que seguia a luz do Cristo, mas ele também não negou que tinha voltado à vida. Então, quando a gente segue Jesus, é para nossa luz ampliar, mas o ver é por nossa conta. E aí, não precisa nem ser o ver físico. Se você não tem a visão física, você continue vendo espiritualmente. Então, meus amigos, foi muito bom estar com vocês hoje. Amei rever esses ensinos. Agradeço demais. É uma oportunidade única ver esses dois rostinhos aqui tão felizes na minha frente. Me traz uma paz tão grande. Agradeço muito essa oportunidade, viu? Nós que agradecemos, Gisele. Eu adoro suas palestras. Por mim, gente, passou tantas, você falando e eu repensando sobre a vida, tendo outros olhares, né? E assim, como que foi realmente enriquecedor, porque são situações que fazem a gente pegar, a gente repensar sobre, peraí, que tipo de olhar que eu tô tendo sobre tudo que está em volta de mim? Verdade. E isso é importante a gente fazer. O que o mundo está me oferecendo? O que eu quero escolher? Mas para isso eu preciso ver. Eu preciso olhar. Eu preciso analisar. Né? Analisar não é errado. Sim. Não é frieza. É escolha. Se a gente quer escolher melhor, a gente tem que olhar. Às vezes, esse olhar dói. Dói. Né? Porque se você pelo menos percebe uma coisa assim, peraí, tô fazendo isso aqui de errado. Deixa eu repensar aqui. Às vezes pode doer. Mas quanto que às vezes, assim, é melhor o doer com a mudança do olhar do que você permanecer no mesmo. Exatamente. Dói porque você percebe que errou, você percebe que precisa mudar, e você sabe que aí vem esforço, vem trabalho, vem renovação, e isso não é fácil. É igual a gente fala, né? Reforma faz uma bagunça danada, para depois ficar melhor. É isso mesmo. Quer falar uma coisa, Noemi? Não, eu estou aqui, eu fiquei pensando também, porque eu acho que essa questão do evangelho é para a gente fazer essas reflexões a respeito de como a gente está se conduzindo, o que a gente está querendo, aonde que a gente está querendo chegar, e até mesmo das nossas necessidades, né? Quando você está falando dessa questão da visibilidade, né? Eu fiquei pensando assim, a necessidade está tão grande de se ver que não importa como que você me vê, o importante é você me enxergar, né? Eu acho que é um pedido de socorro, quando a gente vê essa necessidade tipo assim, não ter limite, né? E hoje está nessa sequência, as pessoas se expondo a cada situações assim, de perder completamente a dignidade em troca dos 5 minutos de fama. E a gente tem que repensar isso. É muito triste, né? Não. Porque aí se consome e depois joga fora. Uhum. Nós andamos numa carência tão grande que importa você estar me olhando. Então você nem tem amizade, nem tem amor, nem tem consideração, não tem respeito, mas você está me vendo? Eu preciso ser visto. A gente sempre diz, né? A gente quer ser único. O ser humano, na sua biologia, ele quer ser único. Mas ao mesmo tempo que ele quer ser único, ele quer viver em grupo. Então eu quero ser o único a ser visto neste grupo. Então, para isso, eu vou fazendo, e por fim eu acabo me perdendo de mim. Eu já não sou mais. Aí a gente lembra, né? Eu já não sou mais a pessoa que é a minha essência.
Eu sou a pessoa que alguém produziu. E isso é Isso. carência, né? Então, o que vocês querem de mim? Então, eu faço. Mas isso vai contra a minha essência, contra a minha moral, mas vocês querem. E é assim que a gente... tem um texto de André Luiz que fala que tudo é amor, até o ódio, que é a antítese do amor, é o amor que adoeceu. A gente está num momento de amores adoecidos. Então, demonstrar esse olhar, mesmo que seja desrespeitoso e desatencioso, na nossa cabeça é amor, sendo que o amor que Jesus nos trouxe não precisava nem de olhar. Não precisava de ver. Ele sabia que eu vou encontrar tal pessoa, que eu vou... O amor o chamava, né? E hoje a gente acha que amar é só estar vendo o outro ou consumindo o conteúdo do outro. Isso não é amor. Amor é quando a gente consegue se conectar mesmo no online, a gente consegue perceber que tem pessoas ali que nos querem bem. Tem pessoas ali que estão vibrando positivamente por nós. Nós estamos aqui numa live, é online, é quadradinho, né? Tem pessoas que estão só com o nome ali, mas a gente sente. Por que algumas pessoas dizem que o online é frio? Porque não consegue se conectar nessa sintonia que é pensamento. Não é estar perto, é pensamento. Só que hoje a gente quer se conectar, mas assim, passageiro. E quantos mais tiver? Se tiver 500 mil pessoas, para mim tá pouco. Se tiver 1 milhão, ainda tá pouco. Tanto é que tem pessoas que ficam contando quantos tem, né? Não importa quantos tem. Tem quem tem que estar. Né? Assim, está quem tem que estar, quem vibra junto. Aquele que não está vibrando junto não está. E é isso, né? A gente lembra Jesus no momento da cruz ficou com quem vibrou junto. Então a gente não precisa ficar correndo atrás de números, atrás de olhares de aceitação. A gente precisa estar consciente e tranquilo com a nossa consciência que a gente está fazendo o que é certo. Aí está tudo certo. A gente está olhando para o lugar correto. Ó. A gente está se conectando. É muito legal. A gente está numa tosse, mas aqui está os tempos para ser. Mas, então quem vai fazer a prece final? Hein, Clóvis? Eu acho que Gisele, porque eu já fiz a inicial, agora faz a final. Eu acho que a Noemi, eu já falei uma hora. Pois aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito interessante essa questão a questão do virtual, você falando aí que as pessoas falam que é frio. Mas eu não acho. Eu acho que depende. É um treinamento para vivermos o mundo espiritual com mais consciência. Porque tudo é pensamento, né? E a gente, ontem eu participei de um curso e o expositor, gente, ele é maravilhoso, eu vou ter que arranjar ele aqui, viu? Pois é, ele falando essa questão que nós estamos criando bolhas que através da internet, né? Então a gente vai e os algoritmos oferecem aquilo que você quer. Então, é isso aí que você estava falando, do olhar. Eu estava lembrando aqui do que ele falando. O mundo virtual, ele oferece para a gente aquilo que a gente quer, aquilo que a gente vibra, aquilo que está no nosso pensamento, né? O algoritmo, através das pesquisas, ele sabe isso. E aí é uma forma da gente se conhecer também, né? O que a gente está buscando, qual o olhar que a gente está tendo. O tesouro está no seu coração, não é? É isso então, mesmo. Quando a gente começa a ser importante para o outro, não importa onde ele mora, do outro lado do mundo, ou em outro mundo, lá está nosso coração. Isso, eu acho fantástico. Demais. Então vamos, né? Agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, a Mãe Santíssima, este momento, e que nós possamos
assim nos conectar através desse desejo de sermos pessoas melhores, que nós possamos nos unir nesse desejo de cada dia buscar mais a confiança e a esperança em Cristo Jesus. Abençoe todos os lares, Senhor. Abençoe a todos aqueles que neste momento estão, sim, buscando, trabalhando para que nós possamos, assim, fazer parte da sua seara. Que o convite seja direcionado a todos os corações. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Assim, sim. Porque, só terminando, as bênçãos estão aí. É só a gente abrir o coração que chega até nós. E seremos capacitados. É isso aí. Né? Gratidão, pessoal, por mais um dia mais que especial. Gisele, ó. Obrigada. Amém. Até a próxima. Até mais. Fiquem com Deus Deus. quiser. Até mais, pessoal. Amém. Fiquem com Deus. Tchau.